No livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, publicado em 1945, ele conta uma alegoria na qual animais se revoltam contra o regime opressor que sofriam dentro daquela fazenda. Animais falantes e que têm ideias, de revolucionar o cenário. O que muitos não sabem é que ele está descrevendo um momento específico da história, que foi a Revolução Russa. Nesse contexto, duas linhas especiais, especialmente elaboradas do marxismo e do Partido Socialista Russo, se dividiram. De um lado, trotskistas, seguidores de Trotsky, e de outro, stalinistas, seguidores de Joseph Stalin, começaram a se dividir dentro do próprio partido, especialmente após a morte de Vladimir Lenin. Hoje a gente vai seguir nosso vídeo aqui, estudando um pouco do livro História Contemporânea 2, do Marcos Napolitano, e a gente vai entender um pouco como essa divisão se elaborou, como foram feitas essas divisões dentro do próprio partido e como, após a Guerra Civil na Rússia, após a Revolução de Outubro de 17, uma guerra civil se instaura e a gente vai entender um pouco desse contexto que estava acontecendo. Então, sem mais delongas, vamos continuar nossa leitura. Além de líder político, Lenin se tornara um teórico da política socialista, inspirado por ideais Além de líder político, Lenin se tornara um teórico da política socialista, inspirado por ideias filosóficas de Karl Marx e Engels, que acreditavam na inevitabilidade histórica da Revolução Proletária e do comunismo. A partir de suas obras, iniciou-se uma vertente própria no movimento socialista, intitulada Marxismo-Leninismo, que defendia, por exemplo, a necessidade de um partido formado por militantes disciplinados, comandados por um núcleo dirigente central, que atuasse como vanguarda da classe operária. Então, esses militantes disciplinados, esse partido disciplinado, foi uma característica que levou à possibilidade, então, dos bolcheviques, liderados por Lenin, de tomar o poder. O escritor, por exemplo, Eric J. Hobsbawm, no livro A Era dos Extremos, ele descreve que não havia uma outra possibilidade para a Rússia, senão a sua dissolução, a tomada pelos bolcheviques, o Partido Social-Democrata, que estava instalado pelo governo provisório lá em fevereiro de 1917, segundo ele, não teria força para conter a fragmentação da Rússia. E a outra característica do marxismo-leninismo é a ditadura do proletariado, com um Estado forte no comando, como etapa necessária para a construção do socialismo. Essas e outras formulações teóricas, aliadas à necessidade de coordenar e incentivar as ações dos partidos comunistas que surgiam mundo afora, inspirados na Revolução Russa, serviram de base para a criação internacional comunista em 1919. Essa organização visava proteger um nível internacional a recém-formada Pátria dos Trabalhadores, a União Soviética, e disputar a hegemonia com militantes de outras tendências políticas, como as social-democratas e os anarcossindicalistas, nos sindicatos de vários países do mundo. Essa atuação internacional, a gente vai ver, por exemplo, da União Soviética, a gente vai ver, por exemplo, presente durante a Guerra Fria, em que o mundo é dividido, de fato, entre uma polarização, de um lado o comunismo, de outro lado o capitalismo, de um lado liderado pela União Soviética e de outro pelos Estados Unidos. Existe intervenção por todos os países. Grande parte dos países da América Latina tem intervenção dos Estados Unidos e grande parte dos países da Europa Oriental, por exemplo, tem direcionamento da União Soviética. As orientações dadas pela Internacional Comunista variavam conforme o contexto de cada país, oscilando entre uma política de apoio à Revolução Armada, conduzida pelos comunistas, e uma aliança com partidos liberais e socialistas conhecidos como frentismo. A partir de 1934, o frentismo seria adotado como tática para combater a ascensão dos fascismos ao poder, levando os partidos comunistas filiados à Internacional Comunista a participar de frentes populares antifascistas junto a socialistas liberais e progressistas. Na Espanha e na França, essas frentes chegaram ao governo pelo voto em 1936. Então, a gente vai ver, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola parte justamente de um governo
como esse tomar a frente do poder, né? E indispostos a aceitar qualquer direcionamento nesse sentido, os ultranacionalistas, governados por Francisco Franco, acabam tomando o poder à força, né? Depois de uma longa guerra civil de grande violência. Lenin morreu em 24 de causas naturais e sua ausência na liderança do Partido Comunista abriu espaço para uma acirrada disputa de poder, não apenas pela direção do Partido Comunista na União Soviética, mas também pela correta, entre aspas, interpretação de suas teorias. Então, agora a gente vai entendendo como entra o contexto da Revolução dos Bichos, né, do livro de George Orwell, nessa divisão interna após a morte de Lenin. Os principais membros do núcleo da liderança bolchevique de 17 eram os candidatos naturais à sua sucessão: Trotsky, Stalin, Grigori Zinoviev e Lev Kamenev. Mas a briga ficou mesmo entre Trotsky, criador do Exército Vermelho e um dos responsáveis pela condução do país na Guerra Civil, e Stalin, editor do jornal do Partido Pravda, comissário das nacionalidades e secretário-geral do Partido Comunista de 22. Essa divisão stalinistas e trotskistas vai ficando cada vez mais clara. Seguindo os passos de Lenin, Trotsky defendia a tese de que o sucesso da União Soviética dependia do êxito de uma revolução mundial dos trabalhadores contra o capitalismo. Caso contrário, dizia, a União Soviética ficaria isolada politicamente e seria facilmente atacada por outras potências. Então, o Trotsky, alinhado a Lenin, estava pensando mais numa revolução mundial, né? Na revolução de longo prazo que atingisse aos poucos outros países também. Já Stalin, como o livro está dizendo, traz mais uma questão de proteção, né? De protecionismo da política interna. Em sentido oposto, então, o Stalin tinha a visão de que o sucesso de uma futura revolução mundial dependia do sucesso político, econômico e militar da União Soviética. Não é à toa, né, pessoal, que a gente vê, como mostra notícias da BBC atuais, que Vladimir Putin está resgatando estátuas e resgatando o simbolismo de Stalin, não porque ele quer resgatar o aspecto de uma revolução socialista, né? Ele está querendo resgatar o aspecto de um protecionismo interno, né? De uma Rússia fortalecida, de uma Rússia quase imperialista, em certo sentido, né? E muito menos o Putin tem resgatado valores como de Lenin e de Trotsky. Em 28, expulsando Trotsky, que partiu para o exílio, Stalin consolidou seu poder não apenas dentro do partido, mas também sobre toda a União Soviética. Sem opositores de peso, procurou colocar em prática a tese do socialismo em um só país, buscando fortalecimento da economia soviética em bases diferentes da NEP. Com o plano quinquenal, lançado nesse ano, Stalin limitou o acesso ao mercado de pequenos e médios proprietários rurais, os kulaks, confiscando sua produção e estabeleceu uma nova política agrícola baseada na coletivização das terras e na mecanização da produção. Vale lembrar que durante a Guerra Civil de 17 até 22 na Rússia, o Lenin abriu mão de certos pretextos, de certos preceitos socialistas, por exemplo, incentivando os camponeses e dando terras individuais para cada um deles, que eram um pedido muito grande dessa massa da população, né? Justamente para não criar uma oposição muito grande dentro do campesinato, que tinha muita força política, né? O alimento produzido pelas fazendas estatais deveria ser entregue na forma de cotas de ração aos operários urbanos. Na visão de Stalin e do grupo que o apoiava, esses eram passos fundamentais para incrementar a industrialização na União Soviética e defender o país. O Estado deveria planejar não apenas a produção básica de alimentos, mas também promover as obras de infraestrutura e a indústria de base, carvão, aço e eletricidade. Quer dizer, a industrialização estava aumentando, a economia se fortaleceu de fato e Stalin foi se consolidando cada vez mais no poder. Eu deixo aqui a recomendação para quem nunca leu, A Revolução dos Bichos de George Orwell, um livro interessantíssimo que dá para entender muito o contexto da Revolução Russa, claro, mas também como o autoritarismo e a indignação popular levam muitas vezes a
ao que levou, por exemplo, regimes como a União Soviética ao fracasso, né, e a uma grande violência dentro desses estados. Certo, pessoal? Fico por aqui. Deixem um like, não esqueçam de curtir, fazer um comentário aqui, o que vocês sugerem de novos vídeos, novos temas. Um abraço para todos. Valeu!